Não jogue pérolas aos porcos. Eu sei que pode parecer bastante politicamente incorreto dizer o que eu vou dizer agora, mas é preciso. Antes de você tentar salvar um ferrado, tente primeiro entender por que o ferrado é ferrado. Eu queria trazer essa reflexão, cara. Eu tô gostando de fazer bastante essa pegada de reflexões sobre a questão da pobreza espiritual e do porquê que as pessoas, às vezes, de classes mais baixas, elas têm certa dificuldade de alinhar os pensamentos com coisas de maior valor e tal. Não por uma perspectiva de preconceito, mas porque, às vezes, a gente mesmo tá cometido com essas questões e se a gente não tentar fazer uma autoanálise, uma reflexão, cara, às vezes a gente pode acabar perpetuando certos comportamentos destrutivos para nossa própria prosperidade e crescimento intelectual e até espiritual. Eu vi um vídeo muito interessante, para ser sincero, que é o que acontece. O camarada, ele é influenciador digital, né? Um cara tem não sei se é um TikTok e tudo mais, mas ele tentou fazer uma boa ação. Ele chegou até um morador de rua e ofereceu uma saída para esse cara. Eu achei aquela atitude muito nobre, irmão. Ele pegou o cara, levou ele numa loja, comprou roupas, levou no barbeiro, mandou cortar cabelo, deixou o cara literalmente novo em folha, deu calçado bom e para poder dar pro cara uma forma de sustento e pro seu cachorrinho, que ele tem um cachorro, ele comprou uma carrocinha de churrasco, aqueles carrinhos de churrasco na rua, né? Deu carne, deu carvão, deu tudo, cara. Deixou literalmente o cara numa situação em que ele poderia prosperar. É aquela lógica que a gente diz, né? Que você não tem que dar a uma pessoa que tem fome comida tão somente. Você dá comida e quando a pessoa estiver saciada, você dá para aquela pessoa meios de poder se alimentar por conta própria. Do contrário, não é ajuda, é escravidão. E assim foi feito. Trouxe também clientes pro cara, ou seja, um meio legítimo, muito, muito digno de subsistência. Pois bem, acreditem em vocês, meus caros. O sujeito, em situação de rua, vendeu o tênis que ele tinha e depois estava tentando vender aquela carrocinha, né? O carrinho de churrasco por R$ 500. Quanto custou a carrocinha? Custou um pouco mais de 1.000 ou 2.000 reais, eu não lembro agora. E o influenciador, obviamente, ele ficou chocado. Tipo, putz, cara, sério? A gente tenta às vezes ajudar uma pessoa, mas se a pessoa não tenta se ajudar, é isso, cara. O caminho dessa pessoa vai ser difícil, sabe? A pessoa, enquanto não muda o seu intelecto, a sua forma de ver o mundo, não adianta. A pessoa não vai prosperar, vai ficar sempre na fossa. E eu não falo essa frase no começo, né? Não jogue pérolas aos porcos, não é para ofender o sujeito em situação de rua, mas sim para uma alusão que vocês, como seres humanos, assim como eu, isso vale para mim também, é importante que a gente sempre busque tentar ajudar as pessoas, mas, sobretudo, enfaticamente, direcionalmente, né, preferencialmente sempre, uma pessoa que quer ser ajudada. Porque, em contrapartida, teve um outro camarada que eu vi esses dias recentemente, um moleque muito novo, tá? Ele contando uma história bem triste. Eu vou colocar aí na tela pra vocês darem uma escutada no relato dele. Qual sua maior saudade? Quando eu era criança, mano. Por quê? Porque eu já não tive muita infância, daí o pouco que eu tive eu já perdi, já... O que aconteceu? Meus pais são usuários de drogas, daí eu fui morar com minha namorada. Daí quando eu fui morar com minha namorada, acabou, né? Tinha responsabilidade, daí eu comecei a trabalhar, e agora eu tô vendendo... E a vida adulta chegou muito rápido pra você. Chegou aos 8 anos de idade. Quantos anos você tem? 14. E isso aconteceu quando você tinha quantos anos? 8. Porque daí tinha meus 2 irmãos, né? Daí tinha dias que meus pais ficavam virados de cocaína, daí eu que tinha que ir lá buscar os bagulho pra eles comer, né? Daí com 8 anos eu já cuidava dos meus irmãos e dos meus pais, inclusive. Se tu pudesse voltar no tempo, o que você faria de diferente? Algumas pessoas vão achar egoísta, mas eu ia falar pro meu pai e minha mãe não me dê e não ter meus irmãos, mano. Porque se fosse pra tratar deles, tratou, nem tratava. Aí hoje tá de boa, psicológico? Eu nunca precisei passar por psicólogo ou coisa do tipo. A verdade, meus caros, é uma só. Uma pessoa, quando ela quer ser ajudada, ela vai achar meios de fazer aquilo dar certo. E é por isso, meus caros, que eu não compactuo em nada com aquela lógica esquerdista que diz que o ladrão rouba porque não tem oportunidade na vida, que ele vê o rico passeando com roupa legal, com carro legal, ele quer ter aquilo e, portanto, ele rouba. E que, cara, a gente vê esses exemplos, né, não só desse garoto, mas de tantos outros, de gente literalmente na resiliência, apesar das situações difíceis, cara. A verdade é que pra maioria desses caras que roubam e estão aí no tráfico e fazendo merda na rua, se você der um emprego digno pra esses caras, eles vão roubar o patrão deles, vão voltar pra rua, pro tráfico, porque a alma dessa gente é corrompida pela lama. E como eu bem disse na frase, não dê pérola aos porcos. Olha o exemplo desse garoto, cara. Um moleque novo, teve todos os problemas com pais, usando ilícitos e simplesmente não tendo ali uma presença paterna, né, parental para essa criança. E mesmo assim o moleque tá fazendo seu corre. Não romantizando, né, cara, a desgraça individual. Não, de forma alguma. Só que é incrível como uma pessoa, quando ela quer fazer dar certo, ela vai atrás, tá? E isso não se aplica exclusivamente a casos extremos. Olha só, depois que eu comecei a investir dinheiro, que eu comecei a tentar mudar a situação da minha mãe, vocês já viram um vídeo que eu lancei esses dias
contando a minha história financeira aqui em casa com a minha mãe, como a gente tirou a nossa situação do buraco e levantou um pequeno patrimônio. Eu tentei, cara, chegar para muitos parentes meus. Eu tenho uma tia, para ser muito mais específico, ela sempre viveu muito apertada financeiramente. E já tentei falar, putz, cara, por que você não abre uma conta e tal? Faz isso, isso, isso. Poxa, eu sei que você, no pior cenário, consegue separar uns R$ 50. Se você fizer de pouco em pouco, no final do ano você vai ter um valor X. Aquele valor X já paga uma conta, já deixa você ali mais suave. Tu pode, de repente, manter numa reservazinha ali que você vai alimentando. Daqui a 5 anos, tu já vai estar em outra situação, vai estar rendendo uns juros que vai já pagar alguma coisa para você. E assim que começa, entrando, saindo, entrando, saindo. E a situação dessa minha tia nunca mudou. Isso, inclusive, até me lembra aquela frase célebre, né, do Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki. As pessoas dizem que elas adorariam poder ter um salário maior, né, porque tendo um salário maior, elas iam poder fazer mais coisas. A questão é que a verdade, irmão, é que uma pessoa que não mudou a mentalidade e ela ganha mais dinheiro sem mudar os hábitos financeiros ruins, ela só vai adquirir dívidas maiores e continuará na fossa. Então, você não atira pérolas aos porcos, meus caros. Existem muitas pessoas que realmente querem uma oportunidade e buscam uma oportunidade, mas elas simplesmente não têm, às vezes, uma sorte, sabe? A sorte não caminha do lado. Eu sei que eu gosto muito de acreditar que a sorte é muito mais você tomar boas atitudes e boas decisões na vida e vai atrás para poder propiciar que ela apareça. Às vezes não é questão de sorte, é você somente propiciar que coisas boas aconteçam para você, com você tomando boas ações, facilitando com que as coisas deem certo na sua vida. Mas infelizmente, cara, a maioria das pessoas, elas simplesmente gostam, né, de fantasiar que queriam que as coisas dessem certo. Ah, eu queria poder ter mais dinheiro, mudar meu emprego, eu queria poder mudar meu casamento, né? Mas simplesmente quando as situações elas acontecem, aparecem para as pessoas, elas simplesmente não valorizam. É tipo quando você tem um amigo que ele tá desempregado e simplesmente, mano, vulnerável, né? Um parente que seja, e você fala assim, tá, faz o seguinte, vamos comigo tal dia, eu vou com você lá colocar um currículo. A pessoa não vai. A pessoa, ela quer simplesmente ficar reclamando. Ou então você chama a pessoa pra sua casa, pô, vamos fazer o seguinte, vamos lá, eu vou te ensinar tudo que eu sei pra você poder fazer isso, isso, isso. A pessoa vai, passa meia hora com cara de paisagem e ela não faz. E cara, eu já cometi esse erro no passado, tá? É muito bom você aprender com os próprios erros e você tentar consertar o seu caminho. Mas a verdade é que, cara, você fica tentando mudar a pessoa que ela não quer ser ajudada, você tentar salvar uma pessoa que ela não quer ajuda, é a forma mais fácil de você se frustrar. E de repente a pessoa ainda acha que você é uma pessoa que está sendo snob porque você consegue e ela não, entendeu? Então, eu sei que a palavra sagrada, ela diz, né, que faça o bem sem olhar a quem, e eu concordo, faça bem sem olhar a quem, cara. Mas, sobretudo, só empregue o seu suado esforço e só dê o seu tempo tão escasso e valioso em uma quantidade mais abundante para as pessoas que realmente vão valorizar isso aí. E como é que elas vão valorizar? Simplesmente fazendo valer aquele esforço que você deu. Bom, se você quiser agregar essa reflexão, colocando alguma experiência da sua vida, tá aqui embaixo, o comentário tá livre pra gente, tá? Eu tô indo, meus caros. Fui.